Oi galera, sejam bem-vindos no meu primeiro vídeo. Eu queria dizer pra vocês que esse canal, esse vídeo, é um grande desafio pra mim, principalmente por conta da língua. O português não é a minha língua materna e eu já peço desculpas pelos erros de português eventuais e pelo sotaque um pouquinho puxado, mas mesmo assim eu acredito que eu tenho um pouquinho de conhecimento, algumas dicas, né, para compartilhar com vocês. E eu estou super feliz por começar esse projeto com vocês. O assunto de hoje que eu quis abordar, na verdade é um assunto que é muito comum quando a gente começa a se interessar na fotografia, seja como hobby ou profissionalmente. Para começar, eu acho que tem duas perguntas para se fazer. A primeira seria qual que é o tipo de fotografia que eu vou querer fazer, que seja fotografia de evento, de pessoas, de rua, de paisagem, de animais. E para cada tipo de fotografia tem um equipamento que combina mais. Também a questão da luz. Será que eu vou trabalhar com luz natural? Será que eu vou usar uma iluminação artificial? Será que eu vou fotografar em estúdio ou vou fazer ensaios externos? Todas essas perguntas, elas vão ajudar a escolher o tipo de equipamento. Uma outra pergunta interessante para se fazer é qual que é o meu orçamento. Tem vários modelos de câmeras, vários modelos de lente, tem um monte de equipamento diferente e às vezes a gente fica meio confuso. Mas tudo bem, eu acredito que para qualquer tipo de orçamento tem como encontrar um equipamento que combine. Ok, para ir direito no assunto, eu vou explicar qual que é a minha escolha e por quê. Como vocês sabem, eu fotografo principalmente retratos femininos. E bem logo, a minha escolha foi as lentes fixas. A primeira razão é que uma grande diferença entre as lentes fixas e as lentes zoom é a abertura do diafragma. As lentes fixas, a maioria delas, elas têm uma abertura máxima maior do que as lentes zoom. O que isso significa? Primeiro, isso significa que a lente fixa ela tem uma luminosidade maior. É muito simples. Por ter uma abertura maior, entra mais luz. Daí você consegue trabalhar em ambientes mais escuros, com menos luminosidade por conta disso. Como eu fotografo apenas com luz natural, isso ajuda bastante. Às vezes tem um ambiente que não tem uma luz super alta. Isso me ajuda também a fotografar em horários diferentes. Por exemplo, no pôr do sol, quando a luz começa a baixar, né? Ter uma boa luminosidade na lente é realmente muito importante. Uma outra coisa muito importante em relação à abertura do diafragma é o desfoque. Por ter uma abertura maior, a gente consegue brincar muito mais com a profundidade de campo. Sabe aquele desfoque legal que faz com que o assunto se destaque bem do fundo? Ou que um detalhe se destaque também? É isso, é a abertura que faz isso. E vai agora uma dica. Não é uma regra, né? Eu sei que tem alguns fotógrafos que não gostam de fazer isso. Mas na maioria do tempo, na verdade, o tempo todo, eu trabalho com abertura máxima. Então quer dizer que se eu tiver uma lente com abertura máxima de 1.4 até 1.2, eu vou usar a abertura máxima. Isso ajuda realmente a ter um desfoque muito lindo, né, um bokeh muito bonito, e isso ajuda bastante a destacar o assunto. Claro que tem mais risco de errar no foco, mas mesmo assim eu prefiro ter o risco de errar no foco, mas quando eu acerto, fica muito lindo. E isso também é uma coisa muito importante. Não tem que ter medo de errar. Errando que a gente aprende, infelizmente. Mas é assim, não tem problema. Uma outra coisa que eu gosto muito também com as lentes fixas são as cores. Cada lente tem um tipo de cor diferente. E isso é muito legal, porque não tem dois ensaios que ficam iguais. Cada ensaio é uma surpresa. Claro que trabalhar apenas com lentes fixas tem um lado ruim, que você vai ter que se mover para se aproximar ou se afastar do assunto. Mas, gente, na fotografia de retratos é super tranquilo, né? É só dar um passo para trás, um passo para frente e pronto, resolvido. E isso é uma coisa muito importante, principalmente na fotografia de retratos. O fato de ter que se aproximar do modelo ajuda bastante com a relação, o relacionamento que a gente constrói com o modelo durante o ensaio. E essa conexão é muito importante. E, aliás, vai ter um outro vídeo falando disso. Justamente a conexão com o modelo. É isso, gente. Essas são as razões porque eu prefiro trabalhar com lentes fixas do que lente zoom. Agora, claro, não são regras. E quando comecei a fotografar, eu fazia várias coisas. Fotografava eventos, eu gostava também de fotografia de paisagem, de pessoas. E eu tinha sempre comigo uma lente zoom. A lente zoom, ela é mais polivalente. Então ela ajuda em várias situações. E não tem nada errado de trabalhar com lente zoom.
ok? Só que a minha dica, se você quiser trabalhar mesmo com fotografia de retratos, as lentes fixas, na minha opinião, elas dão um resultado melhor. Uma outra coisa é que o equipamento ele tem que responder às suas necessidades e não o contrário. Não é você que tem que se adaptar ao seu equipamento, né? Então, se você não tiver necessidade, ou se você não gosta de desfoque, se você prefere trabalhar na composição e ter todos os elementos nítidos, pode trabalhar com uma lente zoom. Eu não vejo nada errado, ok? Então, isso é o mais importante, gente. O seu equipamento tem que responder às suas necessidades. Na minha situação, na minha opinião, são as lentes fixas que respondem às minhas necessidades na minha fotografia. Mas se não for o caso, tudo bem. Mais uma vez, não tem certo ou errado. Tem uma outra coisa que é super importante e que, independente do tipo de equipamento que você vai usar, é o seu olhar. Se você consegue enxergar as coisas, se você sabe exatamente o que você quer fazer passar na sua fotografia, não tem equipamento nenhum que vai te atrapalhar. É isso aí, gente. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, coloca um like, tá? Eu convido vocês também a deixar os seus comentários, suas perguntas, suas sugestões de outros assuntos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bisu, bisu!